Hoje a gente vai continuar a aula anterior, que é sobre funções oxigenadas. Vocês já assistiram a parte 1, agora a gente vai assistir a parte 2. Porque eu estarei assistindo juntamente com vocês ao vivo no bate-papo. E a gente vai terminar as funções oxigenadas na aula de hoje. Então eu vou apresentar a estrutura, a fórmula molecular e a nomenclatura das 4 funções oxigenadas que faltam. Então, falta aldeído, cetonas, ácido carboxílico e éster. Então, vamos estudar essas 4 que restam. Se você tiver alguma dúvida, pode me procurar. E tô com saudade de vocês mandarem uma selfie assistindo a aula, certo? Então, quem puder mandar a selfie assistindo a aula, por favor, mande. O áudio vai alterar um pouco, porque eu estou sem meu microfone, estou usando o microfone no fone. Então, aumentei aí o volume, que eu vou tentar corrigir na edição. Eu sei que eu tô mais próxima, mais perto, né? Porque eu não sei, eu não lembro o ângulo que eu coloquei a aula anterior. Então, foi uma luta para eu acertar o ângulo nessa. Então, na aula anterior, a gente falou do álcool e do éter. O álcool, ele tem a estrutura do carbono ligado ao OH, vai aparecer uma imagem aí. E o éter, ele tinha o oxigênio entre dois grupos radicais, ou seja, 2 grupos de hidrocarbonetos, só carbono e hidrogênio. Então, o éter era um oxigênio entre 2 grupos de hidrocarbonetos. Também vai aparecer uma imagem de um éter. Se você não sabe do que eu estou falando, assista a aula anterior. Agora a gente vai começar com o aldeído. Deixa eu dizer uma coisa, uma dica. A ordem que eu estou falando é a ordem de preferência. Por quê? Se numa mesma molécula existir, por exemplo, o aldeído e a acetona ela vai ter prioridade nessa molécula, entende? Você vai associar essa molécula mais a uma acetona do que cetona, tá? Mais a uma cetona do que um éter, entende? Ou do que um aldeído. Por quê? Porque isso tem a ver com a eletronegatividade, ponto de fusão, as características físico-químicas das moléculas e das funções oxigenadas. Onde é que eu sei essas características físico-químicas? Como o vídeo, para não ficar muito longo, vocês têm isso em forma de texto no livro Marta Reis, que é o livro de vocês. Professora, eu não tenho livro físico. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um link do Drive para vocês consultarem o livro de Marta Reis, que é o livro de vocês. Então, se tem alguma dúvida quanto a isso, lê lá no livro. Se ainda restar alguma dúvida, pode falar comigo. É importante vocês lerem, porque algumas questões do Enem já vieram com essas perguntas sobre as características físico-químicas das funções oxigenadas. Não é raridade, pode cair também. Mas o principal é a sua estrutura, nomenclatura e fórmula molecular. E a diferença entre elas. Então, vamos começar, né? Já dei os recados. Então, o aldeído, ele tem essa estrutura aqui. O carbono, ele vai estar ligado em dupla ligação com o oxigênio. E ele também, esse carbono, vai estar ligado a uma molécula de hidrogênio. Repare que aqui não é uma molécula de carbono e hidrogênio, é uma molécula somente com hidrogênio. Se tivesse aqui um carbono e um hidrogênio, aí seria uma cetona, que a gente já vai falar sobre ela. Mas o aldeído e a cetona é muito confundido por causa disso. Porque o carbono, que a gente chama de carbonila, né? Esse carbono, que é a carbonila, essa carbonila, ela vai estar ligada em dupla ligação com o oxigênio e com o hidrogênio. Esse R aqui é um grupo radical R, que pode ser um CH3, um benzeno, qualquer grupo que só tenha carbono e hidrogênio, certo? Por isso, a gente representa pelo R todos aqueles carbonos que a gente não quer escrever na molécula, porque não é importante, porque não é necessário. Aliás, não é que não é importante, é que não é necessário para a visualização.
Então, o que é necessário para visualização aqui é a estrutura do aldeído. Carbono ligado em dupla com oxigênio e esse mesmo carbono ligado com hidrogênio chama-se de carbonila. A nomenclatura. No álcool, a gente escrevia a quantidade e número de carbonos, então se tinha 3 prop. A ligação, prop que é o prefixo, né? A ligação, se for simples, an, se for dupla, vai ser um álcool, um enol, aí en, ou tripla, que é in. E o sufixo do álcool era OL, agora do aldeído é AL. Então a diferença é essa, a estrutura e a nomenclatura. A nomenclatura do aldeído, o sufixo é AL. Então vamos lá, aqui nós temos 2 exemplos para começar, né? Mas é só para começar, tá? Porque vai ter mais exemplos. Aqui nós vamos começar a contar desse lado de cá o número de carbonos. Por quê? Porque aqui nós temos só hidrogênio, não temos carbono aqui. Carbono só tem aqui. Então, vamos começar a contar daqui, certo? Então, 1, 2, 3. O cachorro tá latindo de novo. Ele realmente não gosta de química. Então, 1, 2, 3. 3 carbonos é próprio. Pode latir, cachorro. Hoje você vai latir. Vai sair no áudio, eu não quero nem saber. Próprio. 3 é prop, só tem ligações simples, então an, certo? E o final vai ser AL. Por quê? Porque aqui é um aldeído, ó. Olha a estrutura, carbono, carbonila, tá ligado a dupla com oxigênio, tá ligado em dupla ligação com oxigênio, tá ligado com o hidrogênio e também tá ligado com o radical R, certo? Com o grupo R, ou seja, um grupo que só tem carbono e hidrogênio. Então, o final vai ser AL. Esse daqui é o propanol. 2, 3, 4, 5, 6. 6 é diferente. Nós temos 6 carbonos, 6 é X. Ligação dupla tem no carbono 2, então 2 em. E no carbono 6 a gente tem o aldeído, então 6 al. Então, pessoal, como vocês puderam ver, eu errei aí, né? Na verdade, a gente sempre começa a contar pela carbonila, certo? Então, vai ficar X4 em 1 al, certo? A carbonila, ela é mais forte, porque a função oxigenada, ela é mais forte do que a dupla ligação. Por isso que a gente conta por ela, ok? Aqui desculpem nós temos aí. Somente um carbono é MET. Ligação simples an, terminação al, porque é um aldeído. Por que eu quis mostrar o metanol para vocês? Porque o metanol, a carbonila, ela vai estar ligada em ambos os lados a hidrogênio, porque só vai ter um carbono nessa estrutura, e ela também vai estar ligada em dupla ligação ao oxigênio. Mas não é só por isso. O metanol, vocês conhecem muito, né? O metanol é o formol. Aquele que bota no defunto, aquele que bota no defunto para fazer a conservação do morto, né? Para que ele não entre no estado de decomposição mais rápido. E também é muito usado em produtos de alisamento de cabelo, para mudar a estrutura ou... Eu acho que tá cortando minha cabeça. Se eu ficar em pé assim, nossa, eu tô tão alta assim. Corta minha cabeça. Enfim. Ele, no Brasil, é para ser usado somente como conservante do produto. Não para mudar a estrutura do cabelo, mas somente como conservante. E é autorizado
até 0,2%. Até 5% é permitido o uso do formol. Aí existe uma série de problemas se você usa formol numa maior quantidade. Um dos riscos é a longo prazo você usando pode até desenvolver um câncer. Então é bem perigoso o uso de formol. Não é uma coisa que o povo faz terrorismo, não. Formol é bastante perigoso, certo? Antes de falar da acetona, eu queria dizer a vocês que o aldeído ele é muito importante também para dar odor sintético, podemos dizer assim. Na indústria de cosméticos e de alimentos, o aldeído é muito usado. Por exemplo, cinnamaldeído. Que nome é esse, professora? Que é isso? Cinnamaldeído. Tenho certeza que alguém já provou cinnamaldeído. Você provou cinnamaldeído? Porque cinnamaldeído é canela. Aquele aroma de canela é proveniente do cinnamaldeído. Certo? Agora sim, vamos falar da acetona. A acetona tem uma pequena, grande diferença, né, para o aldeído, que a carbonila agora não mais em um dos lados está ligada a hidrogênio. Ela está ligada à dupla de oxigênio e em ambos os lados existe um carbono. Porque no aldeído poderia vir um carbono de um lado, mas a carbonila também tinha que estar ligada somente um hidrogênio e a dupla do oxigênio. Uma ligação simples com hidrogênio e uma dupla com oxigênio. Na acetona não, a acetona está entre carbonos e a carbonila está ligada em dupla ligação com oxigênio. Ou seja, esse carbono tem que vir ligado a outros carbonos e também a dupla ligação do oxigênio. Então, essa é a estrutura da acetona. Vamos ver a fórmula molecular. Então, eu vou apagar logo para já colocar os exemplos para ficar mais rápido. Então, aqui já tem os exemplos, mas antes eu vou explicar a vocês a nomenclatura. O prefixo continua o mesmo. Você conta a quantidade de carbonos e escreve lá. São 3 carbonos, prop, são 4, but, são 10, dec. Você olha se tem ligação simples, dupla ou tripla, que é o infixo, an, en ou in. O final, na acetona, o final da acetona é ona. Então, recapitulando, o do álcool, OL, o do éter, você pegava a parte menor, né, da cadeia orgânica que ele estava participando e colocava o sufixo ox, então metox, e terminava com como se escreve um hidrocarboneto comum, então metox etano ou metox propano. No aldeído a terminação é al, então é butanal, propanal, hexanal e tudo mais. Na acetona agora o final é ona, certo? Então a gente vai contar o prefixo, ver a ligação se é dupla, simples ou tripla e colocar no final ona. Cetona, o final ona. Então vamos lá, vamos contar primeiro esse aqui. Então tem 1, 2, 3. 3 é prop, só tem ligação simples an, e o final da acetona é ona. Então propanona. Essa daqui é uma propanona que vocês conhecem como, cadê meu piloto? Cetona. Aliás, acetona. Vocês conhecem como a acetona, aquela removedora de esmaltes. A acetona, na verdade, é uma propanona que é pertencente à função oxigenada cetona. Linda. Aí vamos para essa segunda agora. Então eu conto daqui ou daqui. Quem falou daqui respondeu certo. Por quê? Porque aqui tem prioridade por causa da função oxigenada que está aqui. Essa estrutura da função da acetona está aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5 é pente. Ligação simples, an, terminação, ona. E onde está essa acetona? Está no carbono 2. Então, a gente coloca aqui 2, ona. Beleza? Repare que ambos os lados
A acetona tem os carbonos, aqui no caso CH3, aqui no caso 2, CH2, certo? Aí, vou escrever a fórmula molecular, né, para não deixar ninguém desejando isso. Então, C, aqui tem 3, C3, aqui tem 3 com 3 hidrogênios, 6, aqui não tem hidrogênio, então H6, e aqui o oxigênio. Então, C3H6O é a fórmula molecular dessa estrutura. 3 carbonos, aqui nesse carbono ele só está fazendo uma ligação, então tem 3 hidrogênios. Para aqui é a mesma coisa, e aqui esse carbono já faz 4 ligações, então ele não tem hidrogênio. Aqui no caso são 5 carbonos. Aqui tem 3 hidrogênios. Por que 3? Porque ele só está fazendo uma ligação, então completa com hidrogênio. Aqui tem nenhum, né? Porque aqui o carbono já fez 4 ligações. Aqui ele tem 2, aqui 2 e aqui 3. Então 3 com 3, 6, com 2, 8, com 2, 10. E aqui apenas um oxigênio. Já aqui nós temos o benzeno, ó. Temos a acetona, mas também temos o benzeno. A gente chama essa estrutura de fenil, certo? Então, essa estrutura que está ligada a uma carbonila, a gente chama ela de fenil. Então, aqui vai ser o fenilacetona. Então, primeiro a gente coloca o nome fenil, que tem aqui um benzeno, certo? Como tem o benzeno, a gente chama isso de fenil. Aqui nós temos quantos carbonos fora do fenil, né? Porque esse carbono é o carbono do fenil, tá? Mas esses dois não participam do fenil. Então, esses dois a gente dá o nome de et, porque são 2 carbonos. Um aqui e outro aqui. Então, no carbono 1, ó, o carbono 1 tá ligado ao fenil, certo? O nome de et. Só tem ligação simples, porque essa ligação dupla, caso alguém pergunte aí, essa ligação dupla, ela não é entre carbonos, então não é considerada uma dupla ligação no termo de nomenclatura, tá? A gente só associa na nomenclatura quando é entre carbonos. Então, esse carbono 1, ele não tem dupla ligação com outro carbono, ele tem dupla ligação com o oxigênio. Então, a gente não coloca em, a gente coloca an. Então, ele só tem ligações simples e no final, ona. Então, eita, aqui, feniletanona. Lembrando que a professora sua letra é muito doida, não tô entendendo nada. Peguem o livro, baixem o livro, ou se você tem um livro físico em casa, peguem o livro e vão acompanhando. Ou se não, podem me perguntar no chat. Tá bom? Então vamos lá, vamos falar do ácido carboxílico. O ácido carboxílico, ele tem agora... O ácido carboxílico agora, esse carbono não é mais carbonila, ela vai ser carboxila. Então a carboxila, ela vai estar ligada em dupla ligação com o oxigênio e ao lado dela vai estar uma ligação simples com o OH. A carboxila vai estar ligada em dupla ligação com o oxigênio e uma ligação simples com o OH. Então, dupla com oxigênio, simples com OH, ácido carboxílico. Quando aqui só tem o hidrogênio, aldeído. Quando aqui tem um carbono e um hidrogênio, cetona. Para a nomenclatura. A nomenclatura é o seguinte. A gente primeiro escreve o nome ácido, certo? Porque aqui é um ácido carboxílico. Então, primeiro a gente escreve o nome ácido. Espero que eu não esteja na frente. Não estou. Um ácido, depois de prefixo. O prefixo é met, et, prop, etc. Infixo, ligação simples ou dupla, an, en, in. E o final, oico. Então, o sufixo vai ser oico. Ácido e o final, oico. Começa com o nome ácido, termina com oico. Beleza? Aqui a gente só tem um carbono. Um carbono, a gente começa escrevendo o nome ácido, certo? Só tem um carbono met.
só tem ligação simples -an e o final é -óico. Então, ácido metanoico. Então, vamos lá. O que é interessante desse ácido metanoico? Ele também é conhecido como ácido fórmico. O ácido fórmico é o ácido, tem esse nome fórmico por causa das formigas. Quando você é picado pela formiga e não arde, no momento que é picado, você quer coçar, tem aquela ardência, é por causa do ácido fórmico, o ácido metanoico, que as formigas têm. Então, quando ela pica você, ela tá transferindo o veneno para você, por isso que arde e coça tanto. E olha que a concentração do que está na formiga, a gente, né, em termos de proporção para o nosso corpo, para a nossa estrutura corpórea, é baixo, muito baixo. Então, já arde, né, já dá aquela ardência. Quanto maior a formiga, mais ácido metanoico ela tem e maior é a dor que você vai sentir, né, ou o incômodo que você vai sentir quando você for picado por uma formiga. Aqui a gente começa a contar daqui, certo? Não daqui, porque esse carbono é o mais próximo à estrutura do ácido carboxílico. Então, a gente começa a contar da carboxila. Então, 1, 2, 3, 4. 4 são but, né? Mas primeiro a gente escreve o nome ácido. 4 são but, só tem ligação simples -an e o final -óico. Então, ácido butanoico. Aqui, a fórmula molecular só tem um carbono, hidrogênio nós temos 2 e oxigênio temos 2 também. Aqui nós temos 4 carbonos, então 4. Nós temos um hidrogênio, aqui nós temos 2. Temos 2 aqui e aqui 3. Então, 3 com 2, 5. Com 2, 7. Com mais 1, 8. Então, 8 hidrogênios, certo? E aqui, 2 oxigênios, fórmula molecular. Vamos para esse. Esse, se vocês notaram, ele tem um OH aqui, certo? Mas como eu falei anteriormente, a gente está fazendo na escala de preferência de cada função oxigenada. Então, aqui, mesmo tendo OH, quem vai prevalecer é a estrutura do ácido carboxílico, é a carboxila. É essa função oxigenada que vai ser prevalecida. Então, a gente não vai usar a nomenclatura do álcool, nem contar a partir desse carbono, só porque tem o álcool aqui. A gente começa a contar daqui e também a gente vai usar a nomenclatura do ácido carboxílico. Esse daqui nós temos a hidroxila também. Então, essa estrutura aqui a gente tem a função a gente tem a função oxigenada do ácido carboxílico e temos também a função oxigenada do álcool, que é o OH. Só que aqui a gente tem um hidróxido, né? Quando a gente estudou o álcool, a gente relaciona o OH com o hidróxido. Então, a estrutura que vai ser mais favorável, que vai ter prioridade, aliás, vai ser a do ácido carboxílico. Então, a gente vai começar a contar daqui, porque o ácido carboxílico é mais forte do que o álcool. Então, a gente começa a contar daqui. A gente vai usar a nomenclatura do ácido carboxílico e do hidróxido, né? Do álcool. Então, a gente vai usar a nomenclatura hidróxido, porque, para quem não lembra, a gente usava hidróxido quando tinha fenol. Mas nesse caso aqui, também usamos a nomenclatura hidróxido, certo? Então, comece a contar a partir daqui, que a gente vai identificar onde está o hidróxido, mas a nomenclatura que vai prevalecer é o do ácido carboxílico. Então, vamos lá. A gente começa a contar daqui, então, 1, 2, 3, 4, 5. 5 é pente, mas primeiro a gente começa a escrever o nome ácido. Depois a gente vai identificar em qual carbono está o hidróxido. E no caso está no carbono 3. No 3 a gente tem um hidroxila. Então, no 3 a gente coloca o nome hidróxido.
Se você acha mais fácil assimilar, eu tenho um OH, eu tenho um hidroxila, ele está com outro grupo funcional que é mais forte do que ele, então eu identifico ele como hidrox, beleza? Aqui tem pente, porque são 5 carbonos, né? Então pente, ligação simples AN, e o final óico, porque é o final do ácido carboxílico. Então aqui, quem prevalece é o ácido carboxílico. A fórmula molecular, nós temos 5 carbonos, nós temos um hidrogênio, aqui nós temos 2 hidrogênios, aqui nós temos um hidrogênio, aqui nós temos 2 e aqui 3. Então 3 com 2, 3 com 2, 5 com 1, 6 com 2, 8, com mais um 9. Então 9 hidrogênios, certo? E temos 3 oxigênios. Então, 5 carbonos, 9 hidrogênios e 3 oxigênios. Chegamos na última função oxigenada que iremos estudar, que é o éster. A gente estudou o éter e agora a gente vai estudar o éster. O éster, ao contrário do éter, que não tinha essa dupla ligação com oxigênio, o éster, ele tem essa dupla ligação com oxigênio. Olha aí, ele todo se amostrando. Então, esse carbono volta a ser chamado de carbonila. Essa carbonila vai estar ligada em dupla ligação com oxigênio e ela vai estar fazendo uma ligação simples com outro oxigênio, certo? E esse oxigênio também vai estar fazendo ligação com outro carbono, certo? Porque senão ele fica instável. Aí ele vai se ligar com o hidrogênio, que é o elemento químico que mais gosta de se ligar. O hidrogênio é muito dado, ele vai com todo mundo, sabe? Então, ia ser um ácido carboxílico, mas é um éster, certo? Quando a gente for falar de reações orgânicas, montar reações orgânicas, a gente volta a falar um pouco mais dessa diferença do ácido carboxílico e do éster. Mas o éster, né? Por agora, vamos nos ater à estrutura do éster, que ele tem a carbonila ligada à dupla ligação com oxigênio e uma ligação simples com outro oxigênio. E a nomenclatura dele é gigante, é a maior nomenclatura. Tem um prefixo, que é et, met e tudo mais. Um infixo, que é an, em e por aí vai. Então, a nomenclatura aqui é a maior de todas, né? Tem um prefixo met, et, próprio, um infixo an, em, in. Junto com isso, a gente escreve o nome olato e coloca de grupo substituinte, que no caso é esse grupo daqui, que normalmente são hidrocarbonetos, normalmente. Então, grupo substituinte com a terminação ila. Como é que é isso na prática, que eu não entendi nada? Vamos falar na prática. Aqui, lembra que no éter, quando a gente dava a nomenclatura, a gente sempre olhava primeiro para ser o metox, propano, o etox, butano, a gente sempre olhava primeiro quem era a parte menor de hidrocarbonetos para a gente botar o oxi, né? Agora, a gente não olha isso. A gente olha qual lado do oxigênio tem a carbonila. Então, se a carbonila está desse lado, essa primeira parte refere-se à carbonila. A segunda parte, que é o grupo substituinte ila, é depois desse oxigênio, a parte que não tem a carbonila, certo? Então, vamos lá. A parte da carbonila é a parte que eu começo, então tem 1, 2 carbonos. Carbonos é 2 é et, certo? Ligação simples é an. Olato, porque a primeira parte a gente coloca na terminação olato. Então, o lado que tem a carbonila vai ser o lado que vai ter a terminação olato. Então, etanoato de
Essa parte de lá só tem um carbono. Reparou? Só tem um carbono, só tem um CH3. Então, vai ser met ila. Ou seja, etanoato de metila. O lado de lá vai ser o lado que vai ter, colocando no final, ila. Etanoato de metila. Vamos fazer mais exemplos para fixar na mente. Vamos lá, vamos contar logo o lado que tem a carbonila. 1, 2, 3 carbonos. O lado que tem a carbonila tem 3 carbonos. Então, a gente coloca prop. Só tem ligação simples, an. Então, propan, noato. Oato é a terminação do éster. O lado de lá, a gente coloca di, né? Di. O lado de lá só tem 2 carbonos, 2 é et. Et e a terminação ila. Esse lado de lá não tem fixo, não tem an, certo? Esse daqui, nós vamos contar 1, 2, 2 é et. Et é etan, só tem ligação simples. Oato. Deixa eu ver se a câmera está pegando. O etanoato de, aqui tem 1, 2, 3, 4 carbonos, então de butila. But porque são 4 e ila porque é a terminação. Etanoato de butila. Esse daqui, nós temos benzeno nas extremidades. Como é que vai fazer a nomenclatura desse aí? Primeiro a gente vai olhar o lado que tem a carbonila, que é benzoato, certo? Benzoato. Aí, deixa eu separar aqui. Quadro pequeno. Não muito esse quadro pequeno. Benzoato. Então, a gente vai escrever benzoato primeiro. E o lado de lá também tem um benzeno. Então, como é que a gente escreve? A gente coloca o nome benzila. Benze, por causa do benzeno, e ila, porque é a terminação do éster. Então, benzoato de... Então, fica benzoato de benzila. Então, a nomenclatura dessa estrutura aqui é benzoato de benzila. Então, essas aqui são éster, propanoato de etila, etanoato de butila e benzoato de benzila. O que é que a gente estudou hoje? Aldeído, que tem a estrutura com a carbonila ligado com dupla ligação de oxigênio e uma ligação simples com hidrogênio. Cetona, que a carbonila está ligada com dupla ligação de oxigênio, mas as extremidades com carbono e hidrogênio. O ácido carboxílico, que tem a carbonila ligada em dupla ligação com oxigênio e do ladinho fazendo ligação simples com OH. E o éster, que tem a carbonila, né? No caso do ácido carboxilo, no caso do ácido carboxilo, é carboxila. Aqui a gente volta a chamar esse carbono de carbonila, que tem a ligação dupla com oxigênio e do ladinho dele tem um oxigênio ligado a um grupo CH3 ou CH2. Então é isso, obrigada por assistirem a aula de hoje. Façam anotações, qualquer dúvida pode me procurar. E bom simulado, porque se você está assistindo esse vídeo no dia que foi lançado, tem lá um simulado esperando por vocês. Tchau!